Quinta-feira, 14 de dezembro de 2023, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Rio Grande do Sul investirá 14 milhões em qualificação profissional. Mais de 15 mil pessoas deverão ser beneficiadas em mais de 200 municípios do estado. Porto de Paranaguá vai receber 910 milhões em investimentos. Nova área vai ser destinada a granéis sólidos vegetais. Em Santa Catarina, lei deve beneficiar o setor aéreo e ampliar a oferta de voos com a redução de ICMS do querosene. Banco Central dos Estados Unidos mantém juros inalterados. A autoridade monetária antecipou cortes das taxas em 2024. União Europeia faz acordo e altera mercado energético. O objetivo é reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. Argentina com inflação de 160% interanual. Economia é o principal desafio de Milei no início de governo. E você vai ver ainda, Corpo de Bombeiros Catarinense amplia efetivo. Formatura contou com homenagens e entregas de fardamentos aos recrutas. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 8h03. O governo do Rio Grande do Sul formalizou hoje o convênio que pretende desenvolver a qualificação profissional no estado por meio do programa RS Qualificação. A formalização serão mais de 14 milhões de reais investidos em 202 municípios gaúchos com baixos índices socioeconômicos e de empregabilidade. A expectativa é que sejam beneficiadas mais de 15 mil pessoas, divididas em 754 turmas. Quando a gente forma milhares de pessoas, a gente agrega valor no nosso capital humano e isso gera mais desenvolvimento, mais possibilidade de geração de riquezas no nosso estado. O estado fica mais competitivo, empresas passam a olhar melhor ainda para o nosso estado que já tem tanta força, olham pela possibilidade de aqui produzirem porque sabem que vão encontrar capital humano, material e mão de obra qualificada para poder produzir mais, para poder agregar valor no que produzem. Essas pessoas que estão hoje buscando o seu trabalho, você que está nos ouvindo, assistindo, que talvez a qualificação tu não tem ela para aquele emprego que está sendo oferecido, é para ti que a gente está trabalhando. São 765 mil gaúchos e gaúchas que estão desempregados ou subocupados. É para essa gente que a gente está traçando essa política pública como prioridade em parceria com os municípios. Os recursos serão repassados até 29 de dezembro para a execução dos projetos de capacitação profissional com investimentos do Estado e dos municípios. Ocorreu ontem à noite na B3 em São Paulo o leilão de mais uma área do Porto de Paranaguá. O fundo de investimento vencedor deverá investir 910 milhões de reais em melhorias. O novo terminal será destinado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais. Atualmente, a área leiloada de 26,5 mil metros quadrados está sem ocupação e tem capacidade estática de 162 mil toneladas. O valor da outorga foi de 615 milhões de reais e outros 295 milhões devem ser investidos, totalizando 910 milhões. Os investimentos previstos incluem a construção de 9 novos silos de armazenagem, além de investimentos em áreas comuns, como construção de um pier e estruturação de área de apoio logístico do porto. Devem ser gerados cerca de 150 empregos diretos. Conforme estabelecido em edital, o grupo vencedor será responsável pela gestão pelos próximos 35 anos. Feliz por estar entregando pela quinta vez mais uma área aqui na Bolsa de Valores para grandes investidores, para ajudar o nosso porto cada vez mais crescer, desenvolver e ter mais infraestrutura. Esse investimento aqui, que será feito agora pela empresa Quadra Empreendimentos, que é uma empresa que nós temos as melhores referências no Brasil pelo trabalho que faz, sem dúvida alguma, próximo de R$1 bilhão, vai ampliar o número de berços no Porto de Paranaguá, com mais 2 berços que serão utilizados, e além de também modernizar o nosso silo, o silo público, passando até agora um silo mais eficiente, com novos investimentos e ajudando a ampliar o volume de carga movimentada nos portos do Paraná. Então eu quero agradecer aos investidores, agradecer a equipe do ministro
Silvio Costa Filho, pela parceria, ministro. Leve meu abraço a toda a equipe do governo federal, em especial a sua equipe do Ministério. Agradecer a todo o time que nos auxilia na parte de diretoria, na parte da Agência Nacional de Transporte e de Regulação, dos novos projetos, que auxilia lá a equipe do nosso presidente Luiz. E, acima de tudo, desejar bons investimentos. A ata de julgamento da documentação de habilitação da empresa vencedora deverá ser publicada no começo de 2024. A assinatura do contrato do grupo também será no primeiro semestre do ano que vem. Em Santa Catarina, uma nova lei deve beneficiar o setor de aviação. A redução do ICMS do querosene promete ampliar a oferta de voos no estado. O texto da proposta do governador Jorginho Melo foi aprovado nesta quarta-feira pela Assembleia Legislativa. Por meio de metas e alguns critérios, as companhias aéreas que operam no estado poderão ter redução do ICMS, que atualmente é 17%. Caso alcançadas, a redução pode chegar a uma variação dos atuais 17% até 1,5%. O objetivo da nova lei é tornar o estado mais atrativo para ampliação de voos entre os aeroportos e oferecer condições para que as empresas aéreas incluam o estado no aumento da malha aérea nacional. Pela proposta aprovada na Alesc, a tributação de 1,5% será possível para empresas que tiverem operações em 8 aeroportos, com oferta de 4 voos internacionais e 50 voos nacionais semanais e 2 voos entre aeroportos localizados no estado. A redução varia conforme outras condições apresentadas na legislação, sempre baseada no número de aeroportos atendidos, voos e destinos internos entre os municípios do estado. O comportamento dos preços fez o Banco Central cortar os juros pela 4ª vez seguida. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, impôs a taxa Selic, juros básicos da economia, em 0,5 ponto percentual para 11,75% ao ano. O comitê informou que vai continuar a promover novos cortes de 0,5 ponto nas próximas reuniões, mas não detalhou quando vai parar de reduzir a taxa Selic. O Banco Central sinalizou que o momento vai depender do comportamento da inflação no primeiro semestre do ano que vem. E foi aprovada ontem a indicação de Flávio Dino para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Após uma sabatina de mais de 10 horas, o atual ministro da Justiça e Segurança Pública do governo federal, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga em aberto no STF, Flávio Dino recebeu a aprovação da maioria dos senadores, 17 dos 27 integrantes da sabatina. Já no plenário do Senado, a confirmação se deu com os 47 votos favoráveis, 31 votos contrários e 2 abstenções. Dino ocupará a vaga aberta com a aposentadoria da ex-ministra Rosa Weber, no dia 22 de fevereiro de 2024. Hoje, o ministro foi ao Supremo e se reuniu com o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, para acertar os detalhes sobre a organização da cerimônia de posse. Ele também se encontrou com os futuros colegas do STF. Flávio Dino assumirá 344 processos, entre eles alguns relacionados à atuação da gestão passada durante a pandemia e os indultos natalinos assinados durante a gestão do então presidente da República, Jair Bolsonaro. Paulo Gonetti, indicado para a PGR, também foi aprovado. Ele recebeu 24 votos favoráveis e 4 contrários. A inflação em 12 meses na Argentina atingiu 160,9% em novembro, um patamar desconfortável para o recém-iniciado governo do ultraliberal Javier Milei, que anunciou um plano de choque para organizar as finanças públicas e conter o constante aumento de preços. Somente em 2023, a inflação acumulada alcançou 148%, um dos índices inflacionários mais elevados do mundo. Este é o cenário que o governo recém-iniciado de Javier Milei encontra no país. Para combater a inflação e principalmente o déficit nas finanças públicas, o ultraliberal anunciou um programa de austeridade que inclui a redução dos subsídios às tarifas de energia e transporte, bem como a suspensão de obras de infraestrutura financiadas pelo Estado que ainda não começaram. Fiquei irritado com o aumento, mas bem, era o que tinha que acontecer. Em algum momento eles iam tirar os subsídios. Mais cedo ou mais tarde, isso ia acontecer.
Segundo o Instituto Nacional de Estatística do país, só em novembro os preços ao consumidor subiram 12,8%. Os setores com maiores altas foram saúde, alimentos e bebidas não alcoólicas e comunicação. Vai afetar muito a Argentina, as pessoas. Mas para que haja mudanças, se algo não for feito, nada acontecerá. Então eu concordo com o que está acontecendo. Obviamente afeta muito. Eu tenho um filho e hoje o leite dele, que custava 6 mil há um ano, hoje estou pagando 24 mil pesos pelo mesmo leite. Quer dizer, nós já sabemos, nós sabemos. E o presidente também falou sobre o que estava por vir. Mas tem que haver uma mudança. Outra medida adotada foi uma desvalorização da moeda argentina de mais de 50%, a 800 pesos por dólar na taxa de câmbio oficial, dentro de um regime de controle que contempla uma dezena de taxas de câmbio diferentes. Milei advertiu que os próximos meses serão duros e que as coisas vão piorar antes de melhorar. O presidente garante, porém, que está tentando evitar uma catástrofe com a hiperinflação que a Argentina vivenciou em 1989 e 1990. E você vai ver a seguir: Banco Central dos Estados Unidos mantém juros inalterados. A autoridade monetária antecipou cortes das taxas em 2024. E Corpo de Bombeiros catarinense amplia efetivo. Formatura contou com homenagens e entregas de fardamentos aos recrutas. Depois do intervalo, voltamos já. O que conecta você? O que te faz vibrar, sorrir, se emocionar? Se o que te conecta são os fatos, você precisa estar sempre bem informado. Se o que te aproxima é a música, você precisa relembrar os sucessos e conhecer o novo. Agora, se o que te aproxima é o desafio, você precisa se aventurar por coisas novas, conhecer lugares, culturas e curiosidades. O nosso DNA é digital. Por isso, temos o compromisso de juntos criarmos uma conexão ainda maior. Com uma linguagem inovadora, conteúdos diversificados e alta tecnologia empregada, alcançamos milhares de pessoas em todos os estados do país. Na TV por assinatura, no streaming, nas Smart TVs ou nos smartphones, onde e quando você quiser, pode acompanhar a nossa programação. Nos últimos anos, conquistamos espaços importantes em todas as mídias, produzindo conteúdos relevantes que fazem você se atualizar, conhecer, se inspirar, se animar e se emocionar. Seja pela credibilidade e força do alcance da TV, pela proximidade e descontração da internet ou pela agilidade das plataformas digitais, sem barreiras, conseguimos conversar com milhões de pessoas todos os dias que, assim como nós, são movidas a desafios, são plurais, inovadoras e buscam estar conectadas todo dia. Estamos de volta, agora são 8h14. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou nesta quinta-feira, durante uma grande coletiva de imprensa anual, que a ofensiva contra a Ucrânia só vai acabar quando Moscou atingir os seus objetivos. O chefe do Kremlin também disse que a catástrofe em Gaza é incomparável com o conflito no leste europeu. O chefe do Kremlin voltou a citar uma desnazificação do país vizinho para que a guerra tenha fim. Vai haver paz quando atingirmos os objetivos mencionados. Eles não mudaram. Lembro a vocês quais são: a desnazificação e desmilitarização da Ucrânia e seu status neutro. Putin afirmou que a guerra entre Israel e Hamas em Gaza é uma catástrofe incomparável em relação ao conflito na Ucrânia. O presidente russo defendeu uma solução de 2 estados, com o Estado palestino que tem a capital em Jerusalém Oriental. O que acontece em Gaza com certeza é uma catástrofe. Já falamos sobre a crise na Ucrânia e sei que vamos voltar a falar dela. Mas todos ao redor do mundo observam e podem sentir a diferença entre a nossa operação militar especial e o que acontece em Gaza. Não há nada parecido na Ucrânia. Putin garantiu que a Rússia não se opõe a libertar o jornalista Ivan Gerskovich e o ex-militar Paul Whelan.
Os americanos foram presos por supostamente espionarem para os Estados Unidos. Мы не отказываемся. Мы хотим договориться, и эти договоренности... Não estamos nos negando a devolvê-los, mas queremos negociar. E esses acordos devem ser aceitos pelos dois lados. Estamos em contato com nossos parceiros americanos sobre esse tema. Há uma conversa em curso, mas não é simples. Putin também garantiu que a economia da Rússia está se recuperando, apesar das várias sanções adotadas contra Moscou desde o início do conflito contra Kiev. O presidente destacou que o produto interno bruto russo deve crescer 3,5% em 2023, revertendo a contração de 2,1% registrada em 2022. E Nicolás Maduro e Irfan Ali chegaram nesta quinta-feira para as negociações sobre o território de Essequibo. A região é disputada pela Venezuela e Guiana há mais de um século. Os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Guiana, Irfan Ali, chegaram a São Vicente e Granadinas para uma reunião em um momento de grande tensão sobre a antiga disputa territorial entre os dois países. A reunião é promovida pela comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos e pela comunidade do Caribe, que expressam preocupação com as declarações cada vez mais duras entre os governantes. Analistas acreditam que o encontro vai ajudar a reduzir a tensão, mas sem trazer uma solução para a disputa pelo Essequibo. Maduro organizou um referendo consultivo em 3 de dezembro, o que aprovou a criação da região de uma província e a concessão da nacionalidade venezuelana aos habitantes. A Guiana considerou a consulta uma ameaça direta. O Banco Central dos Estados Unidos manteve os juros inalterados em uma decisão comunicada na última quarta-feira. Além disso, a autoridade monetária antecipou cortes das taxas em 2024. Os juros na maior economia do mundo estão na faixa de 5,25% a 5,50%. Essa decisão já era esperada pelos analistas. O que o mercado gostou foi a indicação de cortes de juros para o ano que vem. O Banco Central americano espera reduzi-los a 4,6% em 2024, em função do enfraquecimento da atividade econômica. Os indicadores recentes sugerem uma moderação do crescimento da atividade econômica desde o terceiro trimestre, apontou o Comitê de Política Monetária. Segundo o comunicado, a inflação cedeu no último ano, mas permanece elevada. A inflação nos Estados Unidos deve diminuir um pouco mais rapidamente do que esperado, chegando a 2,4% no final de 2024, mas a meta de 2% ao ano será alcançada apenas em 2026. E o Congresso dos Estados Unidos aprovou um orçamento de 886 bilhões de dólares para a defesa no ano que vem. A ajuda militar para a Ucrânia foi ampliada. O Congresso dos Estados Unidos aprovou em definitivo, nesta quinta-feira, um orçamento de defesa equivalente a mais de 4 trilhões de reais para o ano que vem, o que inclui o reforço de um sistema internacional de vigilância já amplamente utilizado pelo país. Aprovado na Câmara de Representantes depois de uma votação parecida no Senado na quarta, o orçamento também prevê um grande montante para fortalecer a posição do país na região Ásia-Pacífico e contrabalançar a influência chinesa. Também amplia o programa de ajuda militar à Ucrânia, com cerca de 300 milhões de dólares, muito longe dos 61 bilhões solicitados pelo presidente Joe Biden. O texto também prorroga a validade de um dispositivo de vigilância internacional, muito criticado por organizações defensoras da privacidade. O programa permite que os serviços de segurança nacional desenvolvam vigilância eletrônica de cidadãos não americanos no exterior, mesmo sem recorrer a autorizações de justiça. O documento de mais de 3.000 páginas segue agora para a assinatura do presidente Joe Biden. E no ano que vem, o direito ao aborto vai voltar a ser debatido pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Nesta semana, a Corte anunciou que vai examinar as restrições impostas por uma instância inferior ao mifepristona. É isso mesmo, uma pílula abortiva que é muito usada em mais da metade dos procedimentos nos Estados Unidos.
A origem do caso remonta a um juiz conservador de uma corte distrital do Texas, que decidiu proibir o medicamento. Em recurso, um tribunal federal de maioria conservadora suspendeu a proibição e optou por impor restrições ao seu uso, limitando as primeiras 7 semanas de gravidez em vez de 10, e impedindo que a distribuição fosse feita pelo correio. Também exigia que a pílula abortiva fosse prescrita por um médico. O caso seguiu para a Suprema Corte, que decidiu congelar preventivamente as sentenças das instâncias inferiores, de modo que, por enquanto, o medicamento continua sendo comercializado. A mais alta corte do país, composta por 6 juízes conservadores e 3 progressistas, vai realizar uma audiência oral sobre o assunto no próximo ano, e a expectativa por um veredito até o final de junho. Este é o processo mais importante sobre o aborto, que chega à Suprema Corte desde que, em junho de 2022, o tribunal derrubou o direito constitucional ao aborto. E a justiça russa decidiu manter a prisão de um jornalista americano acusado de espionagem. O repórter do Wall Street Journal vai continuar detido pelo menos até o final de janeiro do ano que vem. Um tribunal russo rejeitou nesta quinta-feira o recurso do jornalista americano Ivan Gershkovich para evitar a prorrogação da prisão preventiva decretada após a detenção em março de 2023 por acusações de espionagem que o repórter nega. O Tribunal Municipal de Moscou informou no Telegram ter confirmado a decisão do Tribunal Distrital de Lefortovo, de 28 de novembro. Com isso, Ivan Gershkovich vai permanecer detido até 30 de janeiro do ano que vem. O jornalista americano, de 32 anos, trabalha para o The Wall Street Journal e foi detido pelos serviços de segurança russos durante uma reportagem em Ekaterimburgo, em 29 de março. Desde então, está detido na prisão de Lefortovo, em Moscou. Gershkovich, que já trabalhou para a agência de notícias AFP em Moscou, é acusado de espionagem, crime que pode levar a até 20 anos de prisão. O repórter, o Wall Street Journal, familiares e o governo dos Estados Unidos negam as acusações. A Rússia nunca apresentou provas do caso e todo o procedimento foi mantido em segredo. A data do julgamento ainda não foi definida. Nos últimos anos, vários cidadãos americanos foram detidos e condenados a longas penas na Rússia. Washington acusa Moscou de querer trocá-los por russos detidos nos Estados Unidos. E a União Europeia chegou a um acordo para reformar o mercado energético com foco em reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e estabilizar os preços ao consumidor. A ministra da Energia da Espanha, que ocupa a presidência rotativa do bloco, afirmou que o acordo provisório vai alterar a concepção do mercado energético da União Europeia. Os planos buscam tornar o mercado menos exposto à volatilidade e foram uma resposta à ofensiva russa na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022 e responsável por disparar os preços da energia. O acordo ainda deve ser aprovado e adotado tanto pelo Conselho Europeu quanto pelo Parlamento Europeu. O pilar do tratado é a implementação dos chamados contratos por diferença, CFD, na sigla em inglês, a um preço garantido pelo Estado. Neste mecanismo, caso o preço do mercado atacadista seja superior ao preço fixado, o produtor de eletricidade deve devolver o lucro adicional obtido ao Estado, que pode redistribuí-lo entre os consumidores. Se o preço do atacado for inferior ao fixado, o produtor receberia uma indenização do Estado. O texto também reforça a proteção aos consumidores vulneráveis em situação de pobreza energética, ameaçados por cortes de energia. E a Meta, dona do Facebook e também do Instagram, lança a rede social Threads na Europa. A concorrente pretende desbancar o Twitter, que sofreu uma série de mudanças depois de ser comprado pelo bilionário Elon Musk. A gigante digital americana Meta, dona do Facebook e do Instagram, lançou nesta quinta-feira a rede social Threads na União Europeia, onde ainda não estava disponível. O anúncio foi feito pelo presidente do grupo, Mark Zuckerberg, que deu as boas-vindas aos europeus no próprio aplicativo. Threads é uma versão em texto derivada do Instagram, que a Meta pretende transformar em uma alternativa real e competitiva ao X, antigo Twitter. Zuckerberg e o dono do X, Elon Musk,
protagonizaram diversos confrontos nas redes sociais. Mark chegou a propor uma luta corpo a corpo para resolver as divergências. Em julho, o lançamento do Threads pareceu acentuar a inimizade pessoal entre os dois. Na ocasião, Zuckerberg garantiu que mais de 30 milhões de pessoas fizeram download do aplicativo Threads em seus celulares, em poucas horas após o lançamento nos Estados Unidos. E o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega passou por uma intervenção cirúrgica hoje. O comediante de 87 anos retirou um coágulo no cérebro que se formou após a queda que sofreu em casa há um mês. O SBT, emissora onde Carlos Alberto trabalha há 36 anos, emitiu comunicado falando sobre o procedimento cirúrgico. A previsão é que ele receba alta para os próximos dias. Segundo o filho do comediante, Marcelo de Nóbrega, o pai está bem e confiante. E na manhã desta quinta-feira, em Florianópolis, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina promoveu um grande evento para marcar a ampliação do efetivo. Com 97 anos de atuação no estado, a corporação, presente em 138 municípios catarinenses, possui uma das maiores abrangências do país. Visando tornar o Corpo de Bombeiros uma instituição de excelência na prestação de serviços aos catarinenses, a solenidade promovida no Centro de Ensino dos Bombeiros Militares foi recheada de emoção. Na oportunidade, ocorreu um ato simbólico, mas que marca o início da carreira militar. 262 alunos do curso de formação de praças receberam o fardamento oficial. Um momento de orgulho para os novos soldados que conseguiram vencer o período de adaptação e, claro, para a família também. Presente no evento, o governador Jorginho Melo, emocionado, saudou a corporação. Eu não tenho dúvida que nessa enchente eu conheci mais de perto o trabalho que todos eles fizeram. Dedicação, responsabilidade, zelo pela vida humana, zelo pelo patrimônio das pessoas, né? Sofrendo junto, chorando junto muitas vezes. Então eu tenho muito orgulho do nosso Corpo de Bombeiro. Foi por isso que eu autorizei, a pedido do Coronel Fabiano, o ingresso de mais bombeiros para que essa corporação possa proteger Santa Catarina, possa fazer com que Santa Catarina esteja cada vez mais protegida para as pessoas viverem mais felizes, mais tranquilas. Na ocasião também foram entregues os equipamentos de proteção individual. Isso porque durante a temporada de verão, os recrutas irão passar pelo estágio probatório, oferecendo maior segurança em mais de 150 praias do litoral catarinense. A celebração contou ainda com a formatura e promoção de 101 novos sargentos. A renovação da tropa e a ascensão na carreira militar permite a atualização dos conhecimentos sobre as rotinas operacionais e administrativas. O curso, iniciado em setembro, encerrou com um longo banho de batismo. Para o comandante-geral dos bombeiros, Coronel Fabiano de Souza, o evento celebrou 3 atos de extrema importância para a corporação. Também nós vamos marcar com o dia de hoje uma homenagem aos bombeiros, às organizações de bombeiro que trabalharam durante os desastres do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina em outubro e novembro, e também do integrante da corporação que nós enviamos para o Canadá numa missão brasileira de combate aos incêndios florestais. Então são 3 atos de extremo simbolismo e de extrema importância. Formação dos novos sargentos, entrega do fardamento aos alunos em formação e o deslocamento deles para a Operação Veraneio, e também a homenagem para todos aqueles que atuaram nos desastres, dentro e fora do Brasil. A Operação Veraneio, temporada 2023-2024, inicia oficialmente neste final de semana, no próximo dia 16. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. A gente se vê amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.